A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Sejam muito bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Unus. Eu me chamo Igor, sejam muito bem-vindos ao canal. E é uma grande alegria ter você conosco. Hoje nós vamos estudar sobre a oração meditativa ou a meditação. Então, o que é a meditação católica? Vocês vão entender que ela não é um esvaziar da mente, tá? É diferente, é uma aplicação racional da mente, tá? Então vamos lá, já se inscreva aí no canal, venha participar com a gente, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o que é oração mental. Aqui no número 257, o Padre Antônio Rui Marinho vai dizer o seguinte: primeiro, natureza. A chamada meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencer dela, nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então vamos lá. Primeiro, o que é a oração mental? É a aplicação racional da mente. Ele vai fazer essa distinção parte por parte com a gente, tá? Ou seja, é a aplicação racional da mente, ou seja, discursiva. Então, nós vamos discursar sobre algo. Vamos discursar de modo de raciocínio. Então a gente vai raciocinar sobre alguma coisa. De tal maneira, é essencial esse elemento cuja falta provocaria o desaparecimento da meditação enquanto tal. Então, para você ter uma oração mental, você precisa raciocinar, né, sobre uma verdade de fé. Quando o discurso desaparece, ou seja, quando esse raciocínio desaparece, a alma cai na distração ou na oração afetiva, ou na contemplação. E em qualquer dos três casos não há meditação, ou seja, não existe mais meditação se para o raciocínio. Tá bom? Gente, eu vou falar para vocês qual foi a minha experiência com a oração mental, com a oração meditativa. É assim, você começa, você lê um texto, um livro de oração, a Bíblia, né? E você vai discursar sobre aquilo, tá? Você vai discursar sobre aquilo, você vai raciocinar com sua inteligência. Vai encontrar razões ali. Você vai encontrar os fatos. E não é uma forma de você procurar os fatos empíricos, mas sobrenaturais. Você vai procurar o sobrenatural ali, tá? Então, a aplicação ela se dá sobre a verdade, sobre uma verdade sobrenatural, porque é uma oração, não um estudo científico. Se você não tiver buscando uma verdade sobrenatural, vai virar um estudo científico. Olha que interessante. A gente está fazendo um estudo teológico aqui. É quase uma oração mental. Só não é oração mental porque não é virado para um momento divino. Ok? Para nos convencer dela e nos mover a amá-la. Então a meditação como oração cristã tem duas finalidades. Uma intelectual e a outra afetiva. Então, ela precisa ter esses dois pontos. O intelectual, para nos convencer, para a gente conseguir entender, né? Para a gente aceitar aquela bondade, aquela verdade de fé. E para nos mover a amá-la. O Padre Paulo Ricardo ele tem uma frase muito clara sobre isso, que é o quê? Convida a razão, ilumina a razão e convida a vontade. Ilumina a razão e convida a vontade. Tá? Eu vou traduzir isso para vocês, para ficar mais claro para vocês. É assim. Eu entendi. Nossa, entendi. E me sinto atraído por aquilo. Me sinto apaixonado por aquilo e quero amar. Atrair e quero amar. Me atrair e quero amar. Sabe quando você tem aquele amor pela primeira vista? Você viu a pessoa, você se atraiu pela pessoa.
e você sentiu afeto por essa pessoa, você começou a desejá-la no seu coração, você começou a querer se casar com ela, você falou, uau, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Atrair, né? E te levar a amar. Tá? A parte intelectual tem por objetivo adquirir convicções firmes e energéticas sobre os mistérios da fé. E a afetiva, que é a principal, consiste em mover a vontade a amar a verdade que o entendimento lhe apresenta, elaborada por seu discurso. Se falta o elemento afetivo, a meditação fica reduzida a um estudo mais ou menos orientado à piedade, mas de nenhum modo seria um exercício de oração. E ele continua. E praticá-la com a ajuda da graça. Toda meditação bem feita há de terminar em um propósito e uma prece. Um propósito energético de levar à prática as consequências que se desprendem para a verdade ou mistério que tenhamos considerado e amado, e uma prece a Deus pedindo-lhe sua graça e bendição para poder cumpri-lo de fato, pois nada absolutamente podemos fazer sem ele. Então, gente, nós precisamos buscar a meditação nessa estrutura, né? Ela nos ajuda a entender e amar. Entender e amar. Né? Ela nos atrai e nos faz amar. Agora, importância e necessidade. A meditação, que é conveniente para se salvar, é absolutamente imprescindível para entender seriamente o caminho da própria santificação. A experiência confirma com toda certeza a evidência que absolutamente nada pode suprir a vida de oração, nem sequer a recepção diária dos sacramentos. Então, nem os sacramentos vão substituir a oração, tá? São muitas almas que comungam e os sacerdotes que celebram a Santa Missa todos os dias e levam, não obstante, uma vida espiritual medíocre e doente. A explicação não é outra senão a falta da oração mental, seja porque a omitem totalmente ou porque fazem de maneira tão imperfeita e rotineira que quase equivale a uma omissão. Repetimos o que disse acima, sem oração, sem muita oração, é impossível chegar à perfeição cristã. Qualquer que seja o nosso estado de vida ou as ocupações a que nos dedicamos. Nenhuma delas, por santa que seja, pode suprir a oração. O diretor espiritual deve insistir sem descanso neste ponto decisivo e fundamental. Então, temos que ter muita oração, principalmente a oração mental, porque ela é uma chave de caminho de oração. E hoje, nós estamos aqui no dia 4, né? Então é importante que vocês já saibam, nós estamos encerrando o ano, né? Estamos encerrando o ano, estamos indo, né, já estamos em dezembro, já estamos indo para o finalzinho, né, do ano. Daqui a algumas semanas já acaba o nosso ano, né? Então é importante que a gente tenha esse ano já iniciando, 2025 já iniciando, com essa oração, com a oração mental. Outra coisa também é importante você conhecer que são os métodos de meditação. Um duplo obstáculo deve ser evitado em relação ao método ou forma de praticar a meditação: a excessiva rigidez e o excessivo abandono. No princípio da vida espiritual, é pouco menos que indispensável a sujeição a um método concreto e particularizado. A alma não sabe andar ainda por si só e necessita, como as crianças, de andadores. Porém, na medida que cresce e se desenvolve, sentirá cada vez menos necessidade daqueles apoios
e chegará o momento em que seu emprego rigoroso representaria um verdadeiro obstáculo e impedimento para a plena expansão da alma em seu livre voo até Deus. Então, o método de oração não importa se ele é, por exemplo, o método de São Luís Maria de Santo Inácio de Loyola, se é o método dos Carmelitas, né? Se é de Santa Teresa d'Ávila, no caso, se é o método da Lectio Divina, não importa, tá? Você só precisa ter a estrutura para você começar a ter a reflexão, né? A razão sendo trabalhada e o convite ao afeto, o convite a amar a Deus. Só disso que você precisa. Escolha o método que te caber melhor, mas não fixe em oração. Não fixe em oração mental, tá? Quarto, matérias que devem meditar. Então, existem coisas que a gente precisaria meditar mais, né? Coisas que seriam importantes que vocês podem meditar, que é o que você deve meditar. A gente às vezes pode se perguntar com isso. Nisso, como em tudo, é mister discrição e prudência. Nem todas as matérias convêm a todos, nem sequer à mesma alma em situações distintas. Os principiantes insistirão, antes de tudo, em matérias que possam inspirar-lhes horror ao pecado, os novíssimos, necessidade de se purificar, etc. As almas adiantadas encontrarão pasto abundante na vida e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E os já muito unidos a Deus não têm nem necessidade de matéria. Seguem, em cada caso, a moção do Divino Espírito, que costuma levar-lhes à contemplação das maravilhas da vida íntima da Trindade Beatíssima, já que não há caminho, assim como para o justo não há lei. Disse admiravelmente São João da Cruz. Então, assim, gente, no começo, né, é importante que a gente medite, né, as realidades do céu, do inferno, do purgatório, né, os novíssimos. Como é que vai ser o céu? Como que é o inferno? Como que é o purgatório? Né? Como é que é o... Poxa, eu estou em estado de graça? Eu mereço a salvação? Então, é meditação sobre a sua própria salvação, né? Principalmente para você se desapegar do pecado, né? E, gente, isso aqui não é oração muito avançada, não. Meditação não é oração avançada, é uma oração para principiante. Primeira morada já pode fazer oração mental. Tá? Se é recomendado que se reze a oração mental. Então, ele continua dizendo, sem dúvida alguma, muitas pessoas não acertam em meditar, a não ser se valendo de um livro. Então, você pode meditar com um livro na mão, né? Você pega, claro que não um livro de formação como esse daqui. Seria um livro de oração, mas eu não tenho nenhum livro de oração aqui agora para mostrar para vocês. Mas você pega um livro de oração. Por exemplo, Filoteia, né? Pega o Filoteia, reza com Filoteia, caminha o Sul que Forja, reza com ele. Você pode rezar com esses livros de oração. Você pode rezar com o livro lá da vida dos santos. Tá? Então, muitas pessoas, muitos santos, se valiam de livros. A própria Santa Teresa d'Ávila, a grande mística, disse de si mesma quando passou mais de 14 anos nessa forma. Nestes casos, a alma deve recorrer à ajuda do livro ou rezar vocalmente muito devagar e esforçar-se em fazer o possível até Deus disponha outra coisa. Então, nos casos que você não consegue meditar, você pode pegar o livro, ler com calma, sem curiosidade, buscar ali na leitura, meditar naquilo que Deus quer falar com você.
né? Ou você pode, inclusive, também fazer o quê? Você pode rezar o Pai Nosso, Ave Maria, muito devagar, meditando e pensando em cada palavra. Por exemplo, Pai Nosso. Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Ele me deu a vida. Eu provenho de Deus. Deus é meu Pai. Isso aqui é meditação. Você está meditando, você está buscando, né, entender aquilo que Deus está fazendo em você. Né? Que estás no céu, existe o céu. Deus está no céu. Ele criou o céu para mim. O que é o céu? O céu é um lugar de bondade, de alegria, onde não há dor, onde não há sofrimento. Isso veio para mim. Deus criou o céu para mim. Deus me chama ao céu. Entende? Mas vocês não vão precisar falar isto em voz alta. Vocês podem fazer isso na mente. Entende? É um discurso. Pai Nosso. Esse vai aqui, ó. Que estais no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus fez muitos anos assim. Se dedicava nas orações no Pai Nosso e na Ave Maria. Tá? Então você pode rezar vocalmente muito devagar. Ou você pode também, né, fazer a oração com o livro até que Deus te disponha de outra coisa. Vai chegar um momento que Deus vai falar em você. O que nunca se deve fazer é transformar a meditação em uma simples leitura espiritual. Então, não é só ficar lendo o livro. Né? Você precisa da parte da meditação. Você precisa da parte, não só de ficar lendo e refletindo, mas tem que chegar àquela parte da afeição. Aquela parte que você fecha o livro e reza. Mesmo que você não precise falar nada. Você fica lá adorando, rezando, meditando, sentindo aquela afeição. Ok? Seria preferível limitar-se a rezar vocalmente. A oração vocal é oração, mas a simples leitura espiritual não é. Quanto tempo que você pode fazer oração mental? A duração da oração mental não se pode ser a mesma para todo tipo de pessoa e gênero de vida. O princípio geral é que deve-se estar em proporção às forças, ao atrativo e às ocupações de cada um. Então, quanto tempo que eu vou rezar, Igor? Aquela quantidade que você conseguir rezar. Igor, eu tenho meia hora para rezar. Rezo nas meia hora. Igor, eu tenho 1 hora para rezar. Reze 1 hora. Algumas pessoas falam que é importante ter pelo menos 15 minutos para fazer oração vocal e mental. 15 minutos. No mínimo. É o mínimo para se ter oração. Tá? Outros vão dizer que é meia hora. 30 minutos. Tá? Eu acredito que a gente deve ficar com os santos. Então eu afirmo também meia hora. Tá? Eu acredito sim que seja melhor meia hora. O princípio geral é que deve estar em proporção às suas forças, né? Santo Afonso de Ligório disse que não se imponha aos principiantes mais de meia hora e que aumentem o tempo na medida que crescem as forças da alma. São Francisco de Sales, escrevendo especialmente para as pessoas do mundo, ou seja, para os leigos e de vida ativa, pede 1 hora, assim como o próprio Santo Inácio em seus escritos. Os que escrevem especialmente para religiosos contemplativos reclamam ao menos 2 horas diárias. Santa Teresa escreve pelo menos 2 horas por dia. É melhor fazer oração o maior tempo possível do que 2 vezes com pouco tempo em cada uma. Mas tudo é preciso discrição, ou seja, tenha discernimento. Sabe, não vai agindo fazendo as coisas, né? Não vai fazendo as coisas. Vai e faz aquilo que você pode. Igor, eu posso meia hora. Faz meia hora. Eu posso 1 hora. Faz 1 hora.
e eu só posto 15 minutos. Faz os 15 minutos. Mas faz, gente. Faz direito. Tá? É importante que você busque viver isso. Gente, é importante também, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou escrever para vocês. Se precisar, eu crio vídeos só de perguntas e respostas para vocês sobre essas orações, esses graus de orações, sobre como fazer a oração vocal, como fazer a oração mental, como fazer a oração afetiva, né? Respondendo as perguntas que vocês têm. Se vocês precisarem, eu gravo, mas comenta nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Se tiver aí pelo menos umas 5 dúvidas aí, eu já gravo um vídeo para vocês explicando como fazer as orações vocais ou as orações mentais, tá bom? Muito bem, nós nos vemos agora na sexta-feira para falar das orações afetivas. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!